Fala moçada, para a aula de hoje, então, nós vamos continuar o sistema de tratamento de água, tá? Aula passada nós vimos tratamento de água para uso doméstico e na aula de hoje a gente vai pegar uma nova ênfase aí para o tratamento de água, que é água para tratamento de uso industrial, certo? E aqui a gente tem que, segundo a Agência Nacional de Água, o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo. Às vezes a gente pensa que não, né? Mas o parque industrial do Brasil é expressivo sim, certo? E é lógico, né, que essa industrialização ela vem acompanhada de uma necessidade crescente do uso de água. E está aqui. Onde que a gente mais usa água na indústria? São nas indústrias de alimentos e bebidas, bem óbvio, né? Derivados de petróleo, indústria química, de produtos químicos, veículos automotores, 9%, e metalurgia. São as indústrias aí que têm a necessidade maior do uso dessa matéria-prima tão importante que é a água, certo? Tá aqui, quem quiser dar uma olhada nesse arquivo da Agência Nacional de Água, fiquem à vontade, a referência está logo abaixo aqui nos slides, tá joia? É lógico, né, que essa crescente demanda hídrica tem que ser acompanhada por um cuidado com maior atenção para esse recurso. E esse cuidado, gente, ele vem sido tido, né, pelas indústrias, que é o seguinte, é a necessidade de reduzir algumas questões envolvidas com a água. Primeiro, redução da poluição química. Se a própria indústria vai reutilizar a água, quanto mais poluentes químicos tiver nessa água de reuso, pior é, né? Vai tirando as propriedades dessa matéria-prima. Uma outra questão que também que a gente tem é a poluição térmica, que a gente já discutiu ela, né? Poluição térmica, ela tem aquele inconveniente de reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido, certo? E a poluição biológica, lógico, ela é muito ruim, porque esses micro-organismos, eles podem contaminar, né, um curso de água, contaminar um equipamento. Imagine só, uma indústria de alimento que reusa parte da água para fazer uma lavagem de um tanque. Se essa água estiver poluída com uma poluição biológica, esse tanque pode ser contaminado, né? Então, na hora de fazer essa reutilização, todos os tratamentos de águas têm que ser repensados, ok? E aí, é lógico, né, que cada indústria vai ter uma necessidade para um tipo de água. Então, o tratamento de água aqui a gente vai ver de uma forma mais geral algumas questões importantes para saber nesse tratamento de água, mas temos que ter em mente que cada indústria precisa da água com uma certa especificação. Eu vou até usar uma referência aqui de um tratamento de água numa indústria de cosmético, né? É muito diferente das necessidades de uma indústria, por exemplo, de metalúrgica, né? Ela precisa de água, são parâmetros diferentes. Tendo isso em mente, então, a gente vai entender essas particularidades aí do tratamento de água, ok? Um exemplo dessa particularidade que eu disse são as águas. Essa aqui vai ser uma parte importante, porque isso aqui atrapalha várias indústrias, né? Águas com elevados teor de cálcio e magnésio. Eu acredito que vocês já estudaram isso em química analítica, né? Na hora de fazer aquela prática de determinação da dureza de água. Está envolvida com isso daqui, né? E isso, a presença desses íons concentrados, esses íons que conferem dureza à água, eles podem provocar a precipitação de sabões, de corantes, pode provocar a precipitação de algum reagente, se for uma indústria que está fazendo alguma reação química. Então, são vários inconvenientes que a água não tratada pode trazer. Então, é isso que vai ser o nosso foco aqui nessa aula de hoje, ok? Os tratamentos mais utilizados, a gente já viu esses dois aqui, né? A gente já estudou esses dois. A clarificação são aquelas etapas que removem os sólidos em suspensão naquele tratamento de água convencional para uso doméstico. Tem indústria que usa essa água tratada da mesma forma que chega na nossa casa? Lógico que tem, né? Então, igual eu falei, cada indústria com as suas especificações, né? E aí a gente tem que entender o geralzão desses tratamentos. Então, a clarificação a gente pode entender
com essa remoção desses sólidos em suspensão, e ela é composta pelas etapas de floculação, decantação e filtração. Isso aí tem a capacidade de remover esses sólidos presentes na água, tá joia? E a desinfecção é eliminar os micro-organismos. Aí a gente viu aquela cloração, citei para vocês os processos oxidativos avançados, o tratamento com ozônio, com radiação ultravioleta, tudo isso é possível de ser aplicado para fazer esse tratamento biológico da água, tá? Microbiológico da água. Tratamento aqui a gente pode colocar como sendo físico-químico, né? E aqui o tratamento mais específicos. Tratamentos mais específicos, essa aula vai se concentrar nesses dois, o abrandamento e o condicionamento. O abrandamento, gente, ele é justamente para fazer a redução de dureza de água. E como que a gente pode fazer essa remoção, essa redução da dureza de água? A gente vai ver 3 técnicas. A precipitação química, uma técnica mais rústica, a troca iônica, uma técnica já mais fina, e o método de membrana, que é uma técnica mais tecnológica ainda do que a troca iônica, certo? Essas duas aqui, então, são métodos mais finos, né? Vamos dizer assim, vou usar essa denominação. Condicionamento já vai ser para algumas especificações. Eu vou dar 2 especificações aqui para vocês, que é o condicionamento ao fosfato e o condicionamento da água corrosiva. E aí a gente vai finalizar a água, então, finalizar a aula, desculpem, com esse estudo aqui, certo? Do condicionamento, provavelmente na segunda parte dessa aula. Esses métodos aqui, todos eles podem e eles são combinados. Então, eu posso ter uma indústria que faz tudo isso daqui, ó, clarificação, desinfecção, abrandamento, condicionamento, certo? Posso ter uma outra indústria que faz apenas a clarificação e o abrandamento, porque tem alguns métodos de abrandamento que é capaz de desinfectar também. Então, a gente vai estudar tudo isso daí. Isso aqui, então, é um resumo da nossa aula de hoje, principalmente essas 2 partes. Isso aqui a gente já viu nos tratamentos lá para uso doméstico, certo? E esse aqui, então, é o resumão da nossa aula de hoje. Ok? Pessoal, então, vamos concentrar na questão da dureza de água. Da dureza da água, ela é devida principalmente à presença desses íons bivalentes, o cálcio e o magnésio. A concentração deles é tão pequena frente à concentração de cálcio e magnésio, comumente, né, tão pequena, que eles são ignorados e a gente representa principalmente na forma de cálcio e magnésio, a dureza da água, certo? Também pode ter íon trivalente, que for o exemplo do alumínio 3+, ok? Esses aqui, então, são os íons que conferem essa dureza e a gente representa, né, a gente representa na forma de cálcio e magnésio, que são os que estão geralmente em maior concentração. Os inconvenientes para a dureza da água, para que tratar ela, né, é justamente para evitar essas 3 situações. A formação de incrustações que entopem tubulações, entopem trocadores de calor e perde eficiência em processo químico, certo? Corrosão, a água que ela tem um nível elevado de dureza, ela tem ela tem essa propriedade de ser uma água mais corrosiva, até porque, se a gente for pensar, né, a corrosão ela acontece entre o contato elétrico entre ânodo e cátodo. Se for uma água que conduz mais corrente elétrica, uma água mais condutora, ela é lógico que ela vai ter ali uma característica de ser mais corrosiva. E esses íons presentes aí na água vai aumentar a condutividade dela, certo? Então, um dos inconvenientes, a corrosão. O outro inconveniente é aquele que eu já falei, na verdade a incrustação é um tipo dele, que é a precipitação, né? Pode formar precipitados que incrustam e pode formar precipitados que eliminam algum componente do processo químico. Um sabão, ou mesmo não precipite, às vezes apenas diminui a eficiência de um sabão, de um detergente, tá? Então são alguns exemplos aqui dos inconvenientes acompanhados pelo problema da dureza da água. Aqui um exemplo de uma tubulação com uma incrustação, olha só o tanto que incrustou, provavelmente uma água não tratada que fez isso.
A classificação da dureza da água, ela vai ser expressa em forma de carbonato de cálcio. Isso aqui eu acredito que vocês devem ter feito essa aula prática de dureza de água com o professor Sérgio, e provavelmente na hora de fazer o relatório, vocês expressaram o resultado final na forma de carbonato de cálcio. E é assim mesmo, né? É a forma que a gente expressa essa questão da dureza de água, certo? E tem alguns fatores, algumas classificações. A água branda, que é aquela água que tem menor do que 75 mg de carbonato de cálcio por litro. E aí, quem não conseguiu fazer essa aula prática que eu citei, ou quem não lembra, é aquela titulação que envolve o EDTA e o eriotecromo, né? Que são os reagentes que a gente utiliza para fazer essa análise de dureza de água. Aquela análise quantitativa, né? Aquela determinação é o termo mais correto de usar, né? Moderada, quando você tem uma água que tem 76 a 150 miligramas de carbonato de cálcio por litro. Isso daqui, gente, essa unidade é a mesma coisa que ppm. Não sei se vocês conseguem fazer essa relação. A água vai ser considerada dura mesmo quando ela tem de 151 a 300 mg de carbonato de cálcio por litro, e muito dura quando ela está acima de 300 mg ou 300 ppm de carbonato de cálcio por litro de água, ok? Isso aqui são questões que muitas das vezes têm que ser contornadas, têm que ser resolvidas, e aí a gente vai ver os métodos de resolução desse problema da dureza. No próximo vídeo, então, a gente vai ver esse método por precipitação química, por abrandamento, por precipitação química, desculpa, troca iônica e nanofiltração, ok? Até o próximo vídeo, até a próxima aula.